Efésios 2,19. Portanto, essa é a palavra que eu quero deixar no aniversário da igreja nesses 70 anos. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem crê, diga amém, por favor. Vamos ver mais uma vez aqui na tela, bem forte. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir à presbítera Giselma que faça essa oração pela palavra, e nós vamos clamar a Deus agora para que Deus fale conosco através do texto sagrado, através do que foi lido aqui. Então estenda suas mãos para cá em direção ao pastor, e nós vamos orar com a nossa irmã em nome de Jesus. Pai amado, estamos aqui na tua casa, nesse dia tão festivo, que o nosso coração se rende ao Senhor mais uma vez em adoração, em louvor. E queremos agora apresentar essa palavra que será ministrada, pedir que o teu Espírito Santo manifeste a tua glória, o teu poder em nosso meio mais uma vez. Que o Senhor abra o céu sobre essa igreja, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine através da vida do pastor, que o Senhor use-o com graça, com autoridade e poder, o poder que a tua palavra tem, Senhor, e a autoridade que o Senhor conferiu aos teus servos, Pai. Nós queremos abençoar a vida do pastor Gilbeão mais uma vez, que o Senhor esteja assim usando de forma sobrenatural através da tua palavra, Deus, e falando aos nossos corações aquilo que nós precisamos de ouvir, Pai. Ministra a tua igreja, Pai, porque é a tua palavra que tem poder, a tua palavra que nos transforma, a tua palavra que nos edifica, que nos restaura, e nós queremos isso nessa noite, Pai, sermos alimentados por ela. Vem, Senhor, fala aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, Pai, desvenda os nossos olhos, Pai, e abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da tua palavra em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, nós agradecemos e oramos. Amém. A igreja pode sentar, as crianças podem se assentar, vocês vão ficar aqui com o pastor. E eu gostaria de trazer uma palavra nesses 70 anos. 70 anos essa igreja completa hoje. Há 70 anos ela começava a sua história em Cacilândia. Ela começava de modo simples, com pessoas que abandonaram as suas terras em outros lugares, pessoas estrangeiras, pessoas que eram forasteiras aqui nas terras de Cacinha. As pessoas vieram para cá, lá de São Paulo, outros de Minas Gerais, outras famílias do Goiás. Pessoas abriram as terras lá no Mato Grosso. Alguém tem interesse? E aí o rapaz falou com a recém-esposa casada: e aí, você topa? Tem que atravessar o rio, tem que atravessar, seja lá por São Paulo, seja aqui por Goiás. E essas pessoas vieram para cá. Essas pessoas construíram sua história, como a dona Elza, que eu estou vendo ali assentada com a sua filha. Pessoas que abriram mão da convivência dos amigos para estar aqui em Cacilândia, para construir não apenas uma cidade, mas uma igreja. A Igreja Presbiteriana Independente nessa cidade. Nesse aniversário muita coisa foi dita, muita coisa foi pregada, que eu assino embaixo. Eu não dei relatório nem para o Géser e nem para o Leonardo, eles são pastores muito ocupados, então trabalham muito nas suas igrejas, assim como eu. Mas eles não tinham muitas informações sobre a igreja. Sabiam que era a igreja pastoreada pelo pastor Gilbeão. E esses irmãos trouxeram palavras muito importantes para a nossa vida. Quem concorda com o pastor, amém? Palavras que edificaram, que fortaleceram, o louvor que eles ministraram, nos abençoaram, assim como os irmãos da igreja louvaram, assim como eu preguei na sexta-feira. Mas hoje cabe a mim como pastor trazer uma palavra ao conselho,
uma palavra à diaconia, uma palavra aos líderes, uma palavra aos jovens dessa igreja, às crianças dessa igreja. Na igreja que eu descobri a minha identidade, foi na igreja que eu descobri a minha vocação, foi na igreja que eu descobri o sentido da vida, o propósito, foi na igreja que eu encontrei perdão, que eu encontrei uma mão estendida, foi na igreja que eu encontrei coisas importantes para a minha vida emocional e espiritual, e você também faz parte da minha vida. Para muitos, igreja é religião. É só ir lá, bater o cartão, frequentar, fazer alguma coisinha. Para muitos, igreja é um clube, é uma agremiação para jogar bola, para fazer uma comida, um evento, alguma coisa. Para muitos, igreja significa uma empresa. Administram como empresa, tratam como empresa. Para muitos, igreja são essas coisas que eu acabei de falar. Mas igreja também é visto por muitos como um movimento que tem que ser liderado, um movimento que tem que ser direcionado, inflamado para dar certo. Sabe, eu não concordo com essas palavras, eu não concordo com esses termos, eu não comungo dessa visão. Eu vou te falar no que eu acredito, Rodrigo. Eu acredito, irmã Jane, que igreja é uma família. Amém, pessoal? Quem concorda comigo, diga amém. Igreja é uma família. E o tema dessa pregação é: somos família de Deus. Será que você pode declarar como pastor? Quem acredita nisso, declare. Quem não acredita, não precisa falar. Vamos dizer juntos: somos família de Deus. Agora dá uma olhadinha para esse irmão bonito do seu lado, essa irmã aí que está do seu lado, diga: meu irmão, somos família de Deus. Amém, gente? Glória a Deus por isso, nós somos família de Deus. É algo muito importante, muito especial. É sobre isso que eu quero pregar. Eu creio que você tem que entender quem escreve Efésios. A convicção que nós temos é que Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi uma pessoa que você vai entender onde eu quero chegar nessa pregação. O apóstolo Paulo foi a pessoa que mais odiou a igreja. Não houve alguém como Paulo no primeiro século. Pode ser que em outros depois, a maquinação do mal é tão grande, né? A serpente vira um grande dragão no Apocalipse. Então, pode ser que depois surgiram pessoas mais maldosas do que Paulo. Mas não houve, Diego, uma pessoa que odiou tanto a igreja como Paulo. E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia para você ver que não é coisa da minha cabeça. Atos capítulo 9, por favor. Pegue a Bíblia agora e a Lara me ajude a colocar na tela. Verso 1 e 2. Veja o que está escrito em Atos capítulo 9, verso 1 e 2. Enquanto isso, Saulo, que era Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele queria matar os crentes. Se ele soubesse, tinha culto aqui na rua Minho José, ele ia chegar com um grupo de soldados aqui, prendendo todo mundo, mão na parede, levando para a cadeia para poder julgar e executar a pessoa. Entenda o que está escrito. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo foi a pessoa que mais odiou a igreja no século I. Ele não gostava de crente, de pastor, de nada. Ele queria ver a morte dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Paulo é a pessoa que mais amou a igreja, na minha opinião. A pessoa que mais defendeu a igreja. A pessoa que mais orientou a igreja. Escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Ele foi o cara que mais escreveu orientações, recomendações, ensino, correções, exortações, ensinando como orar, como celebrar a ceia, como tratar os filhos, como tratar a esposa, o marido, como se conduzir como líder, como crer, no que crer, de que maneira acreditar. Paulo foi o homem que mais viajou pela igreja.
Ele viajava de cidades em cidades, de nações em nações. Ele pregava, viajava de barco, foi apedrejado, perseguido, maltratado, humilhado. Ele enfrentou tudo pela igreja. Ao ponto que quando ele chega no final da jornada, em 2 Timóteo, abra comigo agora, por favor. Agora veja, o homem que perseguia, o homem que apedrejava, o homem que odiava, o homem que mandava matar as pessoas que eram evangélicas, cristãs. Em 2 Timóteo 4, 7 a 8, está escrevendo algo ao seu discípulo Timóteo. No final da sua vida, preso em Roma, às vésperas da sua morte, onde ele foi executado em Roma por pregar o evangelho, por ser um discípulo do Senhor. Veja o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 ao verso 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Agora esse homem ama, agora esse homem dedica a sua vida, agora esse homem gasta o seu tempo, cada segundo, minuto, cada recurso que ele tem para cuidar da igreja, para pregar o evangelho, para ganhar vidas para o reino de Deus, na Grécia, na Espanha, na Itália, na Ásia, em tantos lugares esse homem andou, pregando a palavra do Senhor, fortalecendo a fé de pessoas que foram usadas por Deus, para que a igreja chegasse até aqui. Esse homem que tanto odiou e que tanto amou depois. Acontece o inverso, né? Tem gente que começa amando e termina odiando a igreja. Paulo começou odiando e terminou amando a igreja do Senhor. Eu espero que você termine a sua vida amando a igreja, amando ao Senhor, amando estar aqui, amando servir, amando pregar, combatendo o bom combate, servindo a Deus com alegria, tendo prazer no seu coração de estar na casa de Deus, com aniversário ou sem aniversário, com comemoração ou sem comemoração. Por isso, no tema de hoje, somos da família de Deus. Quantos creem que nós somos da família de Deus? Digam amém. A IPI é da família de Deus, amém, pessoal? Nós não somos a única família de Deus, a família de Deus é muito grande. Ela está espalhada pelo mundo, tem muitas denominações, com muitas diferenças doutrinárias. Mas existe um corpo de Cristo espalhado pela face da terra, e nós fazemos parte desse corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Sabe, queridos, eu quero olhar para esse texto e eu quero conversar com você agora sobre Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí a pergunta que eu faço para você, Bida, a pergunta que eu te faço para você, Paulo, o Paulo Zidane, tem vários Paulo, né? Então vou definir quem é o Paulo. A pergunta que eu faço para você, o que esse texto fala com a IPI nesses 70 anos? E eu vou te falar agora. Em primeiro lugar, nós não estamos sozinhos na caminhada. Repita comigo, eu não estou sozinho. Dá uma olhadinha aí para o lado, você não está sozinho. Você não está sozinho, Célio. Eu não estou sozinho. Zé, você não está sozinho. Doutor Rodrigo, você não está sozinho, meu irmão. Ninguém aqui está sozinho. Margarida, nós não estamos sozinhos. Amém, pessoal? Vânia, você não está sozinha. Nós não estamos sozinhos. E essa é a primeira palavra que eu quero deixar para você. A igreja é uma comunidade. A igreja é a Assembleia dos Santos. A igreja, ela é algo espiritual, é algo maravilhoso. A igreja, ela é a reunião do povo de Deus. A igreja, ela é algo maravilhoso porque é a nossa família. Nós temos que entender que nós temos uma família para ser nossa. A igreja é a família de quem não tem família. A igreja é a família de quem tem família. A igreja é a nossa ajuda na hora mais difícil da nossa vida. É isso que eu quero falar para você hoje. Foi isso que Deus colocou no meu coração como pastor. É a igreja, é a família de quem não tem família, é a nação de quem não tem nação. Quando eu lembro do salmista declarando um texto,
que eu aprecio muito, eu aprendi a gostar desse texto com o pastor Luciano Subirá. Ele cita muito esse texto no seu livro como flechas, e ele diz no Salmo 68, verso 6, veja que lindo a promessa: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Agora veja a primeira frase: Deus dá um lar aos solitários. E quando eu leio essa promessa, eu penso na igreja. A igreja é um lar, a igreja é uma família, a igreja é um lugar de acolhimento, a igreja é um lugar de abraço, a igreja é um lugar de sorriso, a igreja é um lugar de você se colocar à disposição, a igreja é um lugar para você fazer diferença na vida das pessoas, é um lugar que as pessoas ligam, visitam, que as pessoas se importam, se preocupam, que as pessoas se mobilizam para socorrer quem está precisando de uma ajuda, de um abraço, de uma oração ou de alguma coisa. Então, meus amados e minhas amadas, Ele dá e Ele deu. Quem é da igreja tem uma família, em nome de Jesus. Quem é da igreja não está sozinho. Você só anda sozinho na IPI se você quiser. Você só anda sozinho nesse lugar se você se fechar. Se você chegar depois e sair antes. Se você não atender telefone. Se você não atender convocação, convite, chamada para participar de qualquer atividade desta igreja, você só está sozinho se você quiser, porque há um povo querendo te amar, há um povo querendo caminhar, há um pastor querendo te visitar, há um conselho querendo te liderar, há famílias à sua disposição nesse lugar, em nome de Jesus. O sábio afirmou, Eclesiastes, abra comigo por favor, capítulo 4. Pega a sua Bíblia rapidamente. Eu gostaria de ler com você Eclesiastes capítulo 4. Olha o conselho que o sábio dá. Geralmente nós os pastores usamos esse texto em pregação. Mas veja o que está escrito no versículo 9. Eu vou ler até o 12. Olha que interessante, minha irmã. Olha que interessante, meu amado irmão, o que está escrito na palavra. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Agora o 12 aqui na tela. Leia com o pastor bem forte. Eu quero ouvir esta igreja linda e maravilhosa lendo com o pastor. Vamos juntos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A chance de você desviar, estando firme aqui, é muito pequena, é quase zero. Para não dizer zero, para a gente não ser orgulhoso, ser humilde. Mas você não está sozinho. Nós somos família de Deus. Então nunca mais se sinta sozinho. Nunca mais. Se precisar de oração, posta no grupo. Liga para o pastor, liga para os presbíteros, liga para o seu discipulador. Você que tem um discipulador já. Faz isso em nome de Jesus. Eu creio que muita coisa pode mudar. Por isso nós reunimos no templo e nas casas. Por isso que a gente participa dos cultos e das células. Porque nós não queremos ver ninguém sozinho. Não queremos ver nenhum casal caminhando sozinho. Nenhum solteiro sozinho. Nenhum idoso sozinho. Nenhuma criança caminhando sozinho. Mas queremos ver uma igreja que as pessoas estão juntas. Que as pessoas olham no olho. Que as pessoas se abraçam. Que as pessoas se ajudam. Que as pessoas são família de Deus. Em nome de Jesus. A segunda lição. Devemos, se somos família de Deus, você concorda que a gente é família de Deus? Amém? Se a gente é família de Deus, devemos construir um ambiente de família aqui nesse lugar. Vamos construir um ambiente de família aqui na IPI, cada dia mais. Ajude. Seja você um agente de construção. Porque tem muita gente ferida com igreja. Sim ou não?
Tem muita gente decepcionada com a igreja. Tem muita gente desigrejada nesse tempo, meus irmãos. E eu sinceramente, de coração, olha, o que eu já passei em igreja era para ser ateu, na verdade. Se eu fosse levar ao pé da letra tudo que eu já enfrentei, desde a minha conversão, desde a minha adolescência, eu acho que se eu fosse olhar para essas coisas, eu nem frequentaria igreja. Porque eu passei por tanta situação, tanto BO, tanto levante, tanto ataque, tanta situação. Mas eu olhei sempre para Jesus. Então eu acho que eu tenho credencial para falar que eu não concordo com o desigrejado. Porque não há motivo para você desviar da igreja. Conversa, acerta. Se essa igreja não serve, vai para outra. E procura uma igreja que você consiga servir a Deus. Mas não fica fora da igreja. É isso que eu acredito. Fica aqui, resolve aqui, supera aqui, aprende a conviver. Esse é o lance do reino de Deus. Mas não se afastar. Mas eu tenho que concordar também que o que acontece muitas vezes em igreja, às vezes a pessoa está no corredor e nem cumprimenta outra, às vezes a pessoa não se importa, às vezes a pessoa vê na rua, às vezes a pessoa encontra no mercado, às vezes a gente faz de conta que o irmão não é irmão. Nós precisamos construir um ambiente de família. Porque em igreja, se eu não tomar cuidado e você não tomar cuidado, sabe o que vai acontecer? Fofoca. Sabe o que vai ter no meio de igreja? Trairagem, competição. Tem que ter competição na igreja, sim ou não? Tem que ter fofoca na igreja, sim ou não? Tem que ter trairagem na igreja, sim ou não? Não, vocês sabem disso, eu sei disso. Então eu, a Vânia, Manu, Rafa, Gabi, agora, se eu pudesse citar o seu nome, você, sua casa, eu e você temos que trabalhar para construir um ambiente de família. Salvo alguma situação ou outra, o lugar que nós mais gostamos de estar é na nossa casa, sim ou não? Você fala, ai, que hora que eu vou chegar em casa? Você está lá viajando, está lá em São Paulo, ai meu Deus, né? Sabe, ontem eu tive uma experiência que eu vou contar para vocês, que foi o seguinte, vai vendo a minha história que eu vou te contar. Eu fui conhecer a fazenda do meu discípulo, amigo Leandro, para a gente tentar fazer o encontro com Deus de mulheres lá. E aí, tinha que dirigir a célula em Tarumã, porque o Ivan está trabalhando. Falou, pastor, você pode ir lá para mim? E aí já ficou acertado e lá fui eu mais cedo. Aí cheguei lá, cheguei na fazenda, tal, conheci lá o local, só que já estava anoitecendo. E na volta, o GPS me apontou um outro caminho. E aí eu fui seguindo o caminho, fui indo para um outro lugar, Detalhe, eu saí com meio tanque, pensando assim, bom, a fazenda é 18 km da cidade, eu chego lá, volto, abasteço, vou para a célula e volto para Cacilândia. Para quê? Comecei a rodar naquelas estradas rurais. E não me pergunte, porque está tudo escuro, então nem sei onde eu fui parar. Só sei que eu estava rodando para lá, rodando para cá. E foi passando meia hora. E o Corinthians já perdendo de 1-0, porque eu liguei o rádio na Patriarca. E aí, meu Deus, eu lá, combustível acabando, bateria do celular acabando, Corinthians perdendo a invencibilidade na Arena Corinthians. Eu falei, atrasado para a célula. Falei, ai meu pai do céu, é hoje. É hoje na minha vida esse negócio. E aí, lá tem muita curva, irmão. E aí o negócio começou a embrulhar aqui dentro. E aí aconteceu até aquilo que você já está imaginando. Foi horroroso. E olha que eu sou um cabra forte para essas coisas. Dificilmente eu tenho essa situação de colocar para fora as coisas. Acabei vomitando na estrada, você acredita? E aí eu rodando, falei, meu Deus, vai acabar esse combustível. Vou morrer aqui, não vou nem estar no aniversário amanhã. Vou achar o meu corpo aqui, assim, seco, né? Tô brincando, não pensei isso não. Só tô dando uma aumentada na história para você ficar conectado aqui comigo. Não pensei isso, beleza? Mas estava ali, tenso, aquela coisa complicada, celular não pegava. De repente cheguei numa fazenda. Será um sítio, tudo fechado. Mas não é que o abençoado tinha uma Starlink e ele deixou a internet liberada, irmão. Eu falei, ô Jeová de guerra, ô meu Deus da glória.
Eu já falei, meu Deus, começou a descer mensagem ali, cadê o pastor? Pastor, você sumiu. Porque eu avisei o pessoal da célula de Tarumã que eu ia atrasar uns 15 minutos, mais ou menos. Eu atrasei, até agora eu estou atrasado, não cheguei lá ainda. Agora vai vendo aqui, meu irmão, vocês não ficaram sabendo, a maioria, né? Imagina, eu posto no Facebook, estou perdido. Meu Deus, ia ser uma loucura. Mas aí eu avisei o conselho que eu estava perdido, avisei minha mulher que eu estava perdido, e avisei o pessoal da célula que eu estava perdido. Onde você está, pastor? Onde você está? E sabe, eu fiquei assim, né? Emocionado com o cuidado das pessoas, os irmãos preocupados. Lá de Tarumã, fiquei assim, não, estamos indo aí, vamos resgatar você. Eu vou levar combustível, e o pessoal já querendo fazer um resgate do pastor. Oi? Comida, fizeram um lanche, suco. Eu falei, não, irmã. Aí eu contei que aqui não entra mais nada. Só deixa eu voltar para casa e depois eu vejo se eu estou comendo direito. Mas eu vi que igreja é família. Igreja é preocupar-se. Nem que você não possa fazer nada. Nem que você não possa resolver o problema da pessoa. Mas vamos ser família nesse lugar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos prestar atenção no que a pessoa está falando, no que a pessoa está reagindo. Vamos ter zelo uns com os outros, amor. Família você trata com amor, família você trata com jeito, família você dá a mão, família você às vezes dá bronca, com certeza tem bronca em casa, às vezes tem coisas para resolver do nosso relacionamento em família, porque eu creio que a igreja é uma ideia de Deus, a igreja é uma coisa especial, a igreja é a família de Deus, não é a família do Gilbean, não é a família do Fernando, não é a família do Ronaldo, a igreja é a família de Deus aqui na terra, para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, eu creio que a maioria de nós tem boas lembranças de família. Família é um ambiente onde tem comida, onde tem abraço, onde tem carinho, onde tem respeito, onde tem, como lá no meu sogro, um queijo na geladeira, um churrasco. Existem casas que entramos que o amor está no ar. Existem igrejas que nós entramos que o amor está no estacionamento, o amor está na porta, o amor está no ministério infantil. Tem igrejas que eu entro que eu vejo as pessoas transpirando amor, mas eu já entrei em igrejas que você não percebia amor nas pessoas, nos membros, nas famílias. Nós precisamos ser uma igreja que cria um ambiente. Aqui não pode ser uma arena de UFC, aqui não pode ser um ambiente de rivalidades, de guerras, de ciúmes. Não, porque é o fulano eu não vou ajudar, porque é o pastor, eu não concordo, porque ele veio de branco hoje, então agora eu não venho mais. Não pode ser assim a igreja. A igreja tem que ser um lugar, apesar dele estar de branco, eu estou com ele, apesar de eu não concordar 100% com essa pessoa, eu vou apoiar, apesar de eu não entender tudo que está acontecendo, eu vou dar um voto de confiança para essas coisas que estão sendo feitas. Tem que ser um ambiente de amor. Eu creio muito nisso. Eu creio que um ambiente de amor inclui 3 palavras. Primeiro, um ambiente de família inclui 3 palavras. Primeiro, amor, óbvio. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, e perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabe qual que é o elo entre nós? Não é o time de futebol, a agremiação política, não é idade, não é classe social, não é conhecimento teológico, não é visão doutrinária. O que nos liga não é cargo, se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é líder de célula, se é frequentador, se é membro, se é novo, se é velho, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança. O que nos liga nessa noite, nesse lugar, é o amor de Deus manifestado na cruz do Calvário. E esse amor tem que preencher eu e você. Segunda palavra, perdão. Tem que ter perdão. Na família tem que ter perdão. Você ter família, meu irmão, você tem que aprender a palavra perdão. Se não tiver perdão, separa. Se não tiver perdão, acaba. Se não tiver perdão, sai de casa. Se não tiver perdão, não aguenta. Tem que ter perdão na igreja também. Tem que ter paciência.
Ontem eu esqueci de deixar a chave com a irmã. Perdão, irmã. Eu pedi até perdão, falei, me perdoa, esqueci totalmente. Fui para a cidade lá para ver a chácara. Deixei na mão, perdão. Nós temos que nos perdoar. Não que eu vou ficar esquecendo a chave toda vez. Aí eu vou lutar para não esquecer a chave. Você vai lutar para melhorar como pessoa. Mas tem que perdoar. Porque Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Amém, gente? Você concorda comigo, sim ou não? Tem que ter perdão aqui nesse lugar. Esse ambiente de família tem perdão. Ambiente de família tem uma nova chance. Ambiente de família você anda 2 milhas. Ambiente de família você tem misericórdia das pessoas. Mas também é uma terceira palavra que eu acredito muito: humildade. Igreja só dá certo quando as pessoas são humildes. Você pode ser o melhor da igreja, seja o mais humilde da igreja. Você pode ser o mais espiritual da igreja, seja o mais humilde da igreja. Você pode ser o mais rico da igreja, seja o mais humilde da igreja. Você pode ser o mais inteligente da igreja, seja o mais humilde da igreja. Você pode ser a pessoa de mais tempo nessa igreja, seja o mais humilde dessa igreja. Porque se todos nós vestirmos a sandália da humildade, se todos nós andarmos em humildade como o Senhor andou, não vai ter briga, não vai ter conflito, não vai ter desgaste, vai ter compreensão, vai ter respeito, vai ter admiração, vai ter você se alegrando com aquele que está em evidência, vai ter no seu coração motivo de júbilo pelo que está acontecendo na vida do irmão, da irmã, do ministério, do pastor, do diácono, do presbítero. Mas não, quando não tem humildade, tá vendo, carregando a cadeira ali, tá achando que é alguma coisa. O outro ali, não sei o que, a mesa ali, colocou a lâmpadazinha aqui, quer aparecer, entendeu? Quando não tem humildade, começa a ver essas coisas. Quando não tem humildade no coração, a falta da humildade nos incomoda a querer ver pelo em ovo. Ovo tem pelo? Sim ou não? Eu não sei se do ornitorrinco tem, mas o de galinha não tem. Então ovo não tem pelo. Mas a pessoa que não tem humildade, ela acha pelo em ovo. Fala assim, tem um pelo aqui, tem um negócio aqui, Exaltar e foi legal, mas acho um negocinho para falar. O aniversário da igreja foi bom, mas acho um trem para gerar um tipo de situação entre os irmãos. Então, em nome de Jesus, sejamos amorosos, amém? Sejamos perdoadores e sejamos humildes nesses 70 anos para a glória de Deus, amém? Mas eu quero terminar o sermão, que já está no horário. Temos uma responsabilidade e missão nessa família. Se nós somos uma família de Deus, nós temos uma responsabilidade e o quê? Missão. Agora, volte o texto lá, Efésios 2,19, que eu vou terminar esse terceiro tópico aqui para a gente orar. Efésios 2,19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Agora, eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, O que está escrito aqui na tela? Nós somos o quê? Membros. O meu dedo é membro do meu corpo. Ele está ligado no meu corpo. Você é membro dessa igreja. Você que frequenta, se torne membro dessa igreja. Tem que ser membro do corpo, tem que estar conectado, tem que estar ligado. Membro é uma palavra muito forte. Igreja é coisa séria, irmã. Igreja é coisa séria, meu irmão. Igreja não é brincadeira, igreja é algo para a vida toda. Igreja não tem como levar de qualquer maneira. Tem que existir em nossas vidas senso de compromisso. Sabe? Eu sempre fui desse jeito assim, avivado, animado. Sempre fui para frentão, para as coisas de Deus. Quando eu me converti, quando eu não converti, eu não gostava de igreja. Mas quando eu converti, passei a amar. Eu não saía da igreja, queria achar o Jubian, estava no Papo 10,
estava no acampamento, na célula, na vigília, noite da restauração, tarde da esperança, todos os cultos de Londrina eu participei como membro, depois líder, depois seminarista, depois licenciado, depois pastor. E sabe, eu sempre levei a sério, porque igreja é coisa séria. Tem pessoas de Deus, eu vi o meu pastor pregando, eu falava, meu Deus, é um homem de Deus. Então você tem que entender que eu não estou aqui brincando também. Eu não sou do mesmo nível do meu pastor, estou lutando, orando e querendo aprender para chegar no nível dele, do pastor Messias. Mas eu busco a Deus, eu me consagro a Deus, eu me dedico à igreja. Eu levo a sério as coisas do Senhor. Não é um teatro, isso aqui não é uma encenação. Eu sou isso daqui na minha casa, na minha vida, com a minha família. Eu acredito na igreja. Eu creio que a nossa família é a igreja. Eu creio que a sua família é a igreja. Aqui junta todas as igrejinhas e vira uma igreja grandona, bonita, para a glória de Deus. A minha igrejinha precisa da sua igrejinha. E juntando essas famílias a gente começa a conviver, aprender, evoluir, crescer, ser edificado. Sabe, meus amados, eu fico pensando que igreja é coisa séria. E tem muita gente negligenciando isso em sua vida. Levam a igreja de qualquer maneira. Como pastor até sofro isso, não só aqui em Cacilândia. Sempre sofri. Até mesmo em Londrina, tive sofrimentos com ovelhas, com pessoas, que eu falava, meu Deus, mas como é possível a pessoa ir por esse caminho, viver dessa maneira, não julgando, mas constatando a tragédia ali na frente, percebendo a desgraça dali 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, a consequência do pecado, a consequência do esfriamento, do afastamento da obra e do reino de Deus. Sabe, meus amados e minhas amadas, enquanto eu prego esta palavra, você precisa entender que a igreja é a noiva do Cordeiro, em nome de Jesus. Que a igreja ela pertence ao Senhor e nós devemos amar o Senhor e a sua noiva. Quando você falta, quando você leva de qualquer maneira, quando você ministra em pecado em qualquer área da igreja, seja na porta, no som, data show, pregação, louvor, oração, ministério, discipulado, célula, quando é ministrado em pecado, numa vida errada, torta, que desagrada o coração de Deus, quando a pessoa vive dessa maneira que eu estou tentando alertar você, depõe contra a sociedade, a pessoa que tem um mau testemunho lá fora, que vive de modo errado, não contribui, não se envolve, não se engaja, você está dizendo, eu não tenho compromisso com a igreja. A palavra membro, ela implica sobre você e sobre mim um peso de responsabilidade. Nós somos membros do corpo de Cristo. Você pode não ser membro da IPI ainda, mas você é membro do corpo de Cristo. E todo que é membro do corpo de Cristo, membro em uma igreja local. Então participe da igreja local. Não é pecado vestir uma camisa como essa. Eu não posso idolatrar esse símbolo. Eu não posso venerar isso daqui. Mas todo mundo tem que ter uma igreja, tem que ter uma família, tem que ter uma denominação, tem que ter um grupo de irmãos para caminhar. Eu tenho certeza que um grupo seguiu Tomé, outro grupo seguiu Pedro, outro grupo seguiu Filipe, outro grupo seguiu cada um dos apóstolos. E foram surgindo os grupos nas cidades, nas regiões, e não há problema nisso. Mas você precisa ter compromisso com esta igreja, com este lugar, com este ministério ao qual você serve ao Senhor. Se você não tem compromisso com este lugar, meu irmão, você não está apto para fazer a obra de Deus, minha irmã. Porque a obra de Deus requer comprometimento, requer aliança, requer amar. Quando eu vejo aquelas fotos, quando eu vejo pessoas antigas dando relatos, como a tia Bárbara, quando eu vejo a dona Jacir falando que ornamentava a igreja, quando eu vejo a presbítera Giselma contando certas coisas da igreja, as coisas boas que aconteceram, quando eu escuto os antigos falando, como a tia Irani, como tantos irmãos que estão aqui, há 12, há 20, há 30, 40, 50, eu respeito esta igreja, porque aqui há pessoas com compromisso com Deus. Tem gente que não tem, mas há pessoas comprometidas nesse lugar. Há pessoas, e a pandemia
foi a prova de fogo nessa igreja. Essa igreja não parou, essa igreja não fechou, essa igreja não teve que dispensar o pastor, essa igreja continuou, porque tem gente com compromisso, tem gente que ofertou, que dizimou, que orou, que ajudou, que apoiou, que trabalhou, que vestiu a camisa durante a pandemia e fez com que esse ministério não parasse, mas continuasse. E agora que nós estamos sendo curados, sarados, te prepara, meu irmão, que uma obra poderosa vai acontecer na IPI de Cacilândia, em nome de Jesus. Porque Deus tem o tempo, Deus tem a hora. Podia ser no tempo do Marcos, podia ser no tempo do Antônio de Farias, um grande pastor, podia ser no tempo do primeiro pastor, mas o tempo é agora. Essa é a hora de Deus para essa igreja avançar, crescer, romper e viver o melhor momento da sua história. Mas para isso acontecer, tem que ter compromisso do maior ao menor, da criança ao jovem, adolescente, idoso, homem, mulher. Todos nós devemos nos comprometer com a obra de Cristo nesse lugar, em nome de Jesus. É essa palavra que eu quero deixar ao seu coração. A palavra membro traz senso de compromisso, responsabilidade. A palavra membro tem a ver com fazer parte, função. Tem a ver com você ter responsabilidade, propósito. Tem a ver com você se engajar. Então seja um membro, seja membro desta igreja, seja atuante, seja dedicado, engajado, fiel, comprometido, vista a camisa, seja efetivo no reino de Deus, em nome de Jesus. Que coisa interessante, eu nem sei o que o seu Raul fez da vida. O que esse homem fazia? Tinha comércio do quê? Tecido, armarinho. Mas que coisa, né? Pergunta se nós lembra dele como comerciante. Como que a igreja lembra dele? Um homem que orava, um homem que visitou nas fazendas, um homem que ajudou na obra. E assim, cada pessoa. Agora eu pergunto, olha aqui para o pastor. Se você morresse hoje, o que o pessoal da IPI ia lembrar de você? O que eles iam falar assim? Ah, o Jubean, ah, o Silmar, ah, a Renata, ah, o Ed, ah, meu Deus. O que ia falar? Será que alguém tem alguma coisa para falar de você e de mim? Porque quem é membro, você tem coisa para falar. Você fala, que homem de oração, que mulher engajada, meu Deus, que exemplo, que pessoa dedicada, que pessoa que ama a igreja, que pessoa que ajuda, carrega o piano, monta a mesa, que pessoa que discipula, que evangeliza, que visita, que ora. Querido, você não vai ser lembrado pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, você vai ser lembrado pelo legado que você deixa na vida das pessoas. E não há lugar melhor para você fazer isso que uma igreja, não há lugar melhor para você fazer isso que no meio do povo de Deus, pregando o evangelho para edificar e para evangelizar quem está lá fora perdido, precisando de salvação. Então eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Nós temos duas responsabilidades: edificar e cuidar uns dos outros, e evangelizar e pregar a palavra a partir de agora. Nós temos uma missão. E eu quero terminar o sermão com a leitura de 2 textos bíblicos. Edificar e cuidar uns dos outros e pregar o evangelho. Primeiro texto para terminar o sermão dos 70 anos. Atos 2, 42 ao 47. Coloca na tela, Lara, por favor. Não precisa abrir. Eu vou ler aqui na tela mesmo. (42 ao 47). Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao compromisso. Comunhão, partir do pão, as orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora, o último texto,
Atos 5:42, que é o texto da visão de células da igreja. Por isso nós trabalhamos de célula. Por isso, a partir da quarta que vem, as células vão voltar a reunir nas casas e aqui no templo. Sempre vai ter, a primeira célula vai ser a minha aqui no templo. Se você não é de célula, pode vir no culto. Vai ter uma palavra aqui, vai ter um louvor aqui, vai ter uma oração aqui por você. Não pare de vir na igreja se você não quer ir na célula. Toda quarta-feira vai continuar aberto aqui normalmente e nós vamos adorar a Deus aqui. Não no formato de culto, vai fazer um círculo aqui, a gente vai sentar, vai conversar, vai orar, vai estudar a palavra e vai ser um tempo de Deus na sua vida e na sua família. Atos 2:42, Atos 5:42, para terminar o sermão. Agora leia comigo se você puder. Que esta seja a realidade da IPI, em nome de Jesus. Vamos juntos. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quando chegar nos 80 anos, eu espero que falem isso da IPI. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu espero que quando nós morrermos, as pessoas contem sobre nós. Todos os dias no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade, esse é o compromisso do membro. Se você é membro da família de Deus, você precisa entender esta palavra em nome de Jesus. Primeiro, não estamos sozinhos na caminhada. Segundo, devemos construir um ambiente de família nesse lugar. E terceiro, para terminar, temos uma responsabilidade e missão nessa família a partir de agora, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Eu termino esta palavra dizendo aos irmãos que neste aniversário de 70 anos, seja a igreja que queremos com 80 anos em nome de Jesus. Eu espero que daqui uma década possamos celebrar essa data vivos, com saúdes, animados, mas não mais num templo destes aqui, talvez num templo o dobro desse tamanho, talvez num auditório totalmente diferente desse daqui, de tantas almas que o Senhor vai acrescentar, se esta igreja entender o que é ser família de Deus. Essa palavra que eu deixo ao conselho, essa palavra que eu deixo à diaconia, é esta palavra que eu deixo para as famílias desta igreja. Quem entendeu a pregação, diga amém, por favor. Está claro para você? Então não permita mais que isso daqui não seja algo menor do que uma família de Deus na terra. Quando passarem aqui, as pessoas falem: eu quero ir nessa igreja porque esse povo, eles são diferentes, em nome de Jesus. Amém.